A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Tudo bem com vocês, amados? Espero que sim. Hoje eu estou aqui, para mais um vídeo e quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede, E agradecer a vocês também que têm acompanhado, que têm assistido os vídeos, compartilhado. E você que ainda não se inscreveu, compartilhe, se inscreva no meu canal, deixe o seu comentário e juntos vamos levar a palavra de Deus. Amém? Hoje eu vou aqui meditar com vocês no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde tem o título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Amém? Quero ler aqui com vocês no primeiro versículo que vai dizer assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passear em volta dele, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. Vamos iniciar por aqui. Eu achei interessante quando eu estava meditando nesta passagem. O Senhor, Ele colocava no meu coração, algo importante que nós venhamos neste dia de hoje aprender, a confiar, mesmo em meio a um vale. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, queridos, que Ezequiel estava aprisionado em um cativeiro. Ezequiel era filho de um sacerdote que certamente havia, se programado, estudado para lá na frente cumprir o seu chamado, ser sacerdote. E a palavra do Senhor vai dizer que a Babilônia agora invade a Jerusalém, em 3 etapas, e busca agora levar os moradores de Jerusalém para ser escravos ali na Babilônia. E a Bíblia vai dizer que eles vieram, então, habitar à beira do rio Queba, onde chegavam as navegações, e ali eles faziam uma parte de serviço ali, escravos, eles trabalhavam, eles viviam ali sendo humilhados. A Bíblia vai dizer que o povo estava triste, o povo estava desanimado, porque estava vivendo um momento de humilhação. E quando eu estava meditando, Deus ele falava ao meu coração que o pecado nos tira para longe do Senhor, o pecado nos tira da presença de Deus e nos leva ao lugar de sofrimento, de humilhação. E aquele povo estava exatamente assim, porque eles haviam se desviado do caminho do Senhor, eles haviam se esquecido dos mandamentos de Deus. Porque quando eles chegaram na terra, eles tinham estatuto a cumprir, eles tinham mandamento a ser feito para que a bênção de Deus fosse sobre a vida dele. Mas eles não deram importância, a os mandamentos que Deus havia dado a Israel. E diz a palavra do Senhor que agora o povo estava se sentindo humilhado, esquecido, abandonado por Deus. E quando eu estava meditando nesta passagem, Deus ele ministrava ao meu coração. Que interessante é que quando nós estamos no ato do pecado, fazendo as coisas erradas, nós não nos preocupamos com o que Deus vai pensar. Mas quando a consequência chega, a primeira coisa que nós fazemos é pensar: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus ele está vendo. Muitas das vezes Deus envia a palavra, envia profeta, prega, fala ao nosso coração, mas o nosso coração está tão endurecido no pecado que nós não ouvimos a voz de Deus e continuamos no mesmo erro. Aí, quando pensamos que não, vem as consequências, porque a Bíblia vai dizer que o pecado gera morte, que a morte é o salário do pecado. E agora Deus envia aquele rei da Babilônia para oprimir o seu povo, para levar cativo, para castigar o povo, por quanto tiveram um coração duro, os ouvidos fechados para com Deus. E diz a palavra do Senhor que ali na Babilônia estava também Ezequiel,
sofrendo as mesmas coisas que os outros. Ezequiel também estava sendo escravizado, se sentindo longe da sua terra, longe, né, da presença de Deus, porque estava habitando ali naquele meio, mas Ezequiel ainda tinha um coração aquebrantado, um coração voltado para Deus, e Deus agora chama Ezequiel em uma visão. No capítulo 1 você vai ver Ezequiel tendo uma visão. No capítulo 2 você vai ver Deus falando com Ezequiel, fazendo o seu chamado oficial. E agora, no capítulo 37, nós vamos ver Ezequiel relatando a sua visão. Eu acredito que Ezequiel estava ali, contando no meio dos cativos, no meio do povo ali, contando a visão a qual Deus levara ele ao meio de um vale de ossos seco. Interessante é que ele vai dizer, olha, e veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Então nós percebemos que Ezequiel foi em espírito, foi uma visão, né? E agora Ezequiel vai dizer, e me colocou no meio de um vale de ossos seco, e não era apenas osso seco, era sequíssimo, os ossos estavam tão seco que estava apodrecido. E agora ele vai dizer, e o Senhor me fez andar no meio do vale. Você percebe o que Deus está falando nesse dia? Que há momentos nas nossas vidas que nós estamos no meio de um vale, vivendo situação qual eu e você olhamos aos nossos olhos carnais e não tem o que fazer, não tem como sair deste vale, porque é tão grande, está tão seco, que pela visão humana é impossível. Mas o que Deus nesse dia está te dizendo, nessa palavra, é que em meio ao vale que você está vivendo, você tem que andar, observar aquela situação, não se desesperar. O que Deus falou para Ezequiel? Anda, Ezequiel. E Ezequiel fez o quê? Andou no meio do vale. Depois que Ezequiel observou aquela situação, aqueles ossos sequíssimos, depois que Ezequiel observou ali a imensidão daquele vale, Deus ele faz uma pergunta a Ezequiel. Deus diz assim, Ezequiel, filho do homem, poderão esses ossos reviver? Poderão, Ezequiel? E Ezequiel, ele agora eleva, eu acredito que Ezequiel eleva os seus olhos para o alto e diz, Senhor, tu sabes. Por quê? Porque tu sabes. Porque se pela visão humana de Ezequiel a resposta seria, não tem como. Acabou, estes ossos estão sequíssimos, estão podres, não tem o que fazer. Mas Ezequiel, ele fala, Senhor, tu o sabes. Por que tu sabe? Porque Deus é sabedor de todas as coisas. Ele sabe como está a tua vida hoje. Ele sabe o que você está fazendo no dia de hoje, por onde você tem andado, o que você tem vivido. Ele sabe os seus pensamentos. Então Ezequiel fala, Senhor, tu és grande, tu sabes. Eu não sei, Senhor. Em outras palavras, se tu quiseres, sim, Senhor, mas é tu que sabes. E agora Deus ele vai falar para Ezequiel, então profetiza, Ezequiel, segundo a minha palavra. Profetiza. O que Deus nesse dia de hoje ele quer falar para mim e para você é que independente do vale que você esteja vivendo, não se prostre, não fique prostrada, não se abata ao ponto de desacreditar que Deus ele vai fazer o milagre. Ele manda com que você ande no meio do vale, que você profetize neste vale, segundo a palavra dele. Por que segundo a palavra dele? Porque a palavra dele é fiel. A Bíblia vai dizer, passarão o céu, passarão a terra, mas a minha palavra não passará. Então, meu querido, minha querida, dependente da situação que você esteja vivendo, profetiza. Profetiza segundo a palavra do Senhor, que vai haver vida. Talvez você tenha vivido um vale que você olha e você mesmo desacredita. Quantas das vezes, amado, eu tenho olhado situações na minha vida e falo, Senhor, é impossível. Eu não vejo mudança. Não tem mais o que fazer. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, mas não tem mais o que fazer.
Mas quando eu leio esta palavra, eu digo, mas Senhor, a tua palavra manda profetizar sobre o vale, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha mais vida, aquilo que era impossível, venha a existir, segundo a palavra de Deus. Aí ele vai dizer, fala a estes ossos, filho do homem. Então, fala a estes ossos, filho do homem. E disse, assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É segundo a palavra de Deus. Deus fala, profetiza segundo a minha palavra, Ezequiel. E Ezequiel agora começa a profetizar. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Ezequiel começa a profetizar, houve um barulho tão grande, um reboliço acontecendo naquele meio daquele vale, que eu acredito que Ezequiel parou e disse: o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Ei, sabe o que eu quero te dizer nesse dia de hoje? É que quando você usa a palavra de Deus, há dois tipos de barulho. O primeiro é que o milagre começa a acontecer, porque Deus é fiel e vela pela sua palavra. E o segundo barulho que acontece é barulho no inferno, porque Satanás ele fica tão furioso que ele vai saber que a sua vitória vai chegar porque você está profetizando segundo a palavra e que aquele que é o dono desta palavra é fiel e verdadeiro para cumprir. Então há barulho. Talvez você vai dizer, mas irmã, quanto mais eu profetizo no meu vale, parece que as coisas ficam mais difíceis, parece que a dificuldade aumenta. Ei, é o barulho do milagre que vai acontecer. É o barulho, porque eu acredito que quando Ezequiel começou a profetizar, ele viu aqueles ossos se mexer. Porque imagine, queridos, os ossos estavam seco, quebrado, e de repente eles precisavam encontrar as outras partes para se encaixar. E agora os ossos começam a empurrar osso para um lado, osso para o outro, e começar a fazer aquele barulho até encontrar a parte que lhe é devida. O que eu quero te dizer, não se importe com o barulho que vai acontecer na tua vida, não se importa com os ventos que vai se levantar quando você começar a usar a autoridade que Deus te deu, usar a palavra como teu escudo, usar a palavra como uma lâmpada para o teu caminho, para iluminar aquilo que está em treva. Porque há barulho acontecendo, mas é porque o milagre está sendo gerado. E diz a palavra do Senhor que então agora os ossos se encontraram, nasceu carne sobre eles, os nervos se formaram, e de repente Ezequiel olha e não vê mais um vale de ossos secos. Agora sim, Ezequiel olha e contempla ali um, uma multidão de corpos, porém ainda não havia vida. E quando eu estava lendo esse versículo, eu falando para o Senhor o que isso quer me dizer, que há momentos que a igreja do Senhor está vivendo como um vale. Você olha e você vê ali pessoas, mas sem vida espiritual. Há pessoas que estão seco espiritualmente, que é necessário buscar o Espírito de Deus para que desça sobre a vida dele novamente a unção e que haja vida e vida em abundância. E diz agora a palavra do Senhor que quando Ezequiel olha e vê aquela imensidão de corpos, porém não tinha vida, Deus fala a Ezequiel, profetiza o Espírito dos quatro cantos e veio aquele vento e se colocou em pé ali, uma multidão, um exército de pessoas forte, viva. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesse dia, vida
do Senhor, uma vida espiritual edificada, aonde as provas não vai te destruir, aonde as lutas não vai te derrubar, aonde o vale não vai te fazer ficar prostrado. Querido, estamos vivendo um tempo onde nós temos que nos apegar à palavra de Deus e dizer: Senhor, verdadeiramente eu preciso comer, eu preciso me alimentar dessa palavra para que eu permaneça de pé. Oh, Espírito Santo, e diz a palavra do Senhor que agora Deus ele vai falar a Ezequiel, sabe, Ezequiel, esse vale que você está vendo aí é toda a casa de Israel. Por quê? Porque o povo estava mortos espiritualmente, o povo estava desanimado, achando que Deus havia se esquecido deles. Há momentos que há momentos nas nossas vidas que nós passamos provas por causa da rebeldia, que nós venhamos aprender, né, a ter uma sensibilidade de ouvir e entender o que Deus está falando através da palavra dele. Aquele povo havia perdido a comunhão com Deus, por mais que Deus o alertasse. O povo continuava com o coração endurecido, o povo continuava com os ouvidos tampados, oh querido. E quando nós não damos crédito à palavra de Deus, nós pagamos o preço. E o preço é dolorido, é um preço que arde na nossa alma. A Bíblia vai dizer que o povo achava que o Senhor nunca mais iria voltar a restaurar. Mas com essa palavra, Deus ele via esta palavra a Ezequiel para que Ezequiel profetizasse esperança no meio do vale, no meio do sofrimento. Deus é tão generoso que ele precisava levantar um profeta naquele lugar de sofrimento para trazer esperança ao povo. E nesse dia Deus ele está trazendo esperança na tua vida. Deus está te dizendo: filho, filha, eu sei o que você está passando, eu sei as lágrimas que você tem derramado, mas tão somente profetiza, filha, e confia em mim, porque em todo sofrimento há um propósito. Havia um propósito na vida daquele povo ali. Deus queria que aquele povo viesse a se arrepender, que aquele povo viesse a voltar aos caminhos para qual ele foi gerado, para qual Deus buscou aquele povo para ser uma nação santa. Porém, o povo não estava fazendo a diferença. E muitas das vezes na nossa vida há um propósito que vai nos fazer crescer espiritualmente. Portanto, se nesse dia você está passando por deserto, Deus ele manda te dizer: profetiza. Não perca a tua esperança, porque estou eu fazendo coisa grande nesse deserto. Ainda haverá abundância na sua vida. Você olharás e verás que eu vou te surpreender como antes, como você nunca imaginou. Sabe aquele primeiro amor que você diz como era bom? Como era maravilhoso sentir, como eu sentia prazer de fazer as coisas para Deus. Hoje eu já não tenho mais a mesma vontade, hoje eu já não tenho mais a mesma força que antigamente. Deus está te dizendo: profetiza. Profetiza, filha, porque farei coisas grandes que você não sabe, porque os meus pensamentos, filha, são maiores que o seu. Oh, querido, não deixe que a luta venha apagar os seus sonhos. Não deixe que a luta venha roubar a tua intimidade para com Deus. Não deixe que a luta venha fazer você se prostrar diante do vale. Mas é momento de levantar. Você é o Ezequiel que Deus chamou na terra para dizer: profetiza. Talvez no meio da tua família tenha um vale que você tem olhado e você já perdeu a esperança. Deus está te dizendo: Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Profetiza usando a minha palavra e verás o reboliço que eu vou fazer. E verás que esse vale, que esses ossos que estão secos, vai ter vida novamente. Então, querida, a palavra de hoje é essa. Para o teu coração e para o meu coração. Porque todo mundo tem deserto, todo mundo tem provação. E o que nos dá força
é a palavra de Deus para vencer. Amém? Então, o que Deus colocou ao meu coração nesse dia de hoje é: há vales que Deus nos leva no meio dele para profetizar. Há vales na nossa vida que Deus nos leva para fazer a diferença na vida de alguém. Talvez, se você está vivendo um vale, olha no meio dele. Com certeza vai ter alguém precisando de você para se manter de pé. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus continue abençoando e nos ajude, né, compartilhando, e que o Senhor Jesus ele seja sempre o nosso condutor. Amém? Que Deus abençoe.